Então, pessoal, só para a gente terminar os assuntos, entrar em sistema de amortização, tá? Quando a gente está fazendo um fluxo de caixa, vocês viram que a gente está fazendo basicamente uma relação entre dinheiro no tempo, seja ele hoje ou no futuro, parcelas e taxa de juros, tá? Então, é como que eu desloco isso. Quando você faz um empréstimo ou contrai uma dívida, você tem que pagar essa dívida. Só que o pagar a parcela é composta não só pelos juros, pelo fato de estar pagando a dívida também. Então a amortização é extinguir a dívida aos poucos ou em prestação. Então a amortização é a parte da parcela ou a parte do dinheiro que você está pagando a dívida. Uma parte é você pagar a dívida e a outra parte é pagar os juros, tá? Então como que a gente calcula essas amortizações, tá? Através do sistema de amortização. Nós temos basicamente esses três, tá? Tem mais um que é o sistema de amortização misto, que eu falo no final, mas é a média entre esses dois. Então nós temos o sistema americano, também conhecido como SAA. Você paga periodicamente os juros e no vencimento você paga o capital. Então é um exemplo seguinte, você vai pegar 10 mil reais emprestado com uma taxa de juros de 2%, que é o exemplo que está aqui. Então todo mês você vai estar pagando somente os juros, 2% de 10 mil. Então você pega 10 mil, todo mês você paga 2% de 10 mil. No final, quando vocês acordaram, vai ser durante um ano, 2 anos, 3 anos, você paga novamente os 10 mil. Então você paga só os juros mensalmente e lá no final você paga o capital. E aí vocês já percebem que aqui no Brasil não é comum. Eu, na verdade, nunca vi um sistema desse sendo aplicado no Brasil. Se tiverem algum exemplo, alguém já viu alguma coisa, não é comum esse sistema aqui. Por quê? Porque você, imagina que você... sistema alguém legalmente fazendo, então. Dentro do sistema legal. O FIES não faz algo parecido com isso? Não. Quando você paga aquelas trimestrais ao longo do curso? Mas não é os juros, né? Você pode até fazer um sistema de parcelas diferenciado para adiantado, mas ele não é só os juros. Porque aqui é que você paga só os juros. Imagina assim, eu peguei 10 mil, então todo mês você paga os juros, só que aí no final você vai ter que ter os 10 mil novamente. Penhor é assim. Penhor é assim? Penhor você paga só os juros, no final você resolve você revolve. Penhor é assim. Só que daí você já deixou um bem lado, né? Sim, ele fica como garantia. Então, mas você já, ele não... As anuidades... Porque aqui é um exemplo onde você fala assim, eu vou pegar um dinheiro, você não precisa deixar o dinheiro lá, né? Mas tudo bem, o penhor... Então assim, ele não é muito comum. Então um lugar onde vocês vão usar isso, talvez numa prova de concurso, alguma coisa, na prática real vocês não vão trabalhar com isso, tá? Sistemas agora que a gente vai entrar mais perto da realidade. Sistemas de amortização constante, que é o SAC. Então agora, você paga-se amortizações constantes, a amortização é constante e durante a operação você está pagando a amortização e juros. Então esse já é mais comum quando você vai fazer um financiamento de longo prazo, uma casa, aí você pode ter a escolha ao saque, tá? Então, nesse exemplo aqui, o empréstimo de 10 mil, 2% ao mês durante 6 meses. Depois a gente vai resolver certinho para estar claro, mas você pega os 10 mil no começo e os meses, a parcela vai ser calculada em função da amortização, tá? E aí a parcela acaba sendo variável. Você tem a amortização é constante, mas o valor da parcela é variável. Perceba que o fluxo de caixa aqui vai decaindo, tá? Depois a gente vai fazer a conta certinha ali, mas a ideia do fluxo de caixa é essa. Então, uma casa, uma coisa de longo prazo, você pode escolher. Amortização constante, então a amortização é constante. O outro, que é o mais comum, que é o sistema que a gente tem trabalhado mesmo, que é o sistema francês ou price. Você também paga as parcelas periodicamente formadas por amortização e juros, só que agora a parcela é constante. Então você pegou os 10 mil reais hoje, você vê em tantas parcelas quanto que vai ser a parcela que quando eu faço a relação juros, amortização, eu pago todo o meu capital. Que aí é o que a gente vê em todos os financiamentos, todos os empréstimos praticamente. A parcela é constante. Se a parcela é constante, aqui dentro os juros e a amortização vão ser variáveis, tá? Então, e aí no final você tem uma mista, que eu também não sei aonde que pode ser aplicada, não sei se em casa pode fazer essa relação mista, que é você fazer o saque, você fazer o price e você faz a média entre elas. Então a parcela da mista vai ser a média entre a parcela do constante e do price. Vamos resolver. Hã? É basicamente isso. Porque esses dois.
na prática, por exemplo, você vai fazer um empréstimo, você vai calcular isso aqui, mas você não está interessado em saber qual que é a amortização que você está pagando ao mês. Você quer saber a parcela, a taxa de juros e quantas vezes, que é o que a gente fez na disciplina. Isso aqui ele está por trás desse plano, então é só uma análise disso aí, entendeu? E aí você fazendo essa análise de uma vez, duas, e do resto você já sabe o que quer dizer. Então vamos resolver esse exercício. Um empréstimo de 10 mil com taxa de juros 2% ao mês durante 6 meses. É um exercíciozinho simples para a gente fazer rápido. Então vamos lá, vamos calcular pelo sistema, como que seria o sistema americano, como que seria o fluxo de caixa do sistema americano. Tá? Você colocaria assim, o capital, que é o dinheiro que eu peguei, vou pôr parcela aqui. Parcela 1. Então, os seus valores mensais no sistema americano seria, peguei meu capital, peguei 10 mil reais emprestado, então vamos pôr aqui como negativo, tá? Você pode pôr como ele positivo ou negativo. A ideia é, se você está montando um fluxo de caixa para você, quando esse dinheiro entra para você, ele é positivo, quando ele sai de você, ele sai negativo. Mas essa relação é só para matematicamente ela dá sentido. Então você pode pôr capital negativo e parcela positiva, tá? Isso não vai fazer diferença matematicamente. Se vocês estiverem estudando em algum lugar, é importante entender isso. Entrada de dinheiro para você positiva, saída de dinheiro para você negativa. O que importa para a gente na prática é que uma entrada é diferente de uma saída. Então os sinais têm que estar invertidos, porque senão a calculadora, a conta não vai bater, tá? Então vamos pôr assim, capital positivo, você pegou emprestado 10 mil reais. Lembrando que esses 10 mil reais não precisa necessariamente ser dinheiro. Eu vou comprar uma cômoda, uma geladeira de 10 mil reais. Você pegou o bem por 10 mil reais e você vai pagar os valores respectivos mensais para quitar essa geladeira. Não precisa necessariamente ter entrado do dinheiro, tá? Então, como que seria? A parcela do primeiro mês no sistema americano as parcelas vão ser os juros. Então, a primeira parcela, 2%, 0,02 de 10 mil, isso dá 200. E aí todas as parcelas vão ser parcelas de 200. Percebam que em nenhum momento, nesse caso, eu paguei a minha dívida. Eu recebi um dinheiro e eu estou pagando pelo uso do dinheiro da pessoa, mas eu não estou pagando a dívida. Então, aonde que acontece a amortização? Lá na última parcela, na sexta parcela, você paga os juros e também paga o valor do capital que você pegou emprestado. Então, primeiro mês, 200 reais de parcela, segundo 200, terceiro 200, quarto 200, quinto 200 e no última parcela, uma parcela de 10.200 que é referente aos juros e ao capital que você devia, tá? Então você paga pelo uso do dinheiro aqui e lá no final você paga o juro, você paga o capital que você pegou emprestado, tá? Acho que aqui tranquilo, né? Ninguém precisa não ter muita dúvida. Agora esses dois que são os mais práticos, eles são um pouquinho mais trabalhosos. Vamos lá para o saque. A mesma dimensão, todo mundo já copiou? Acho que não, né? Vamos usar o mesmo exemplo. Vamos definir pelo sistema saque quais seriam os valores das parcelas. Para eu definir os valores das parcelas, percebam que as amortizações são constantes. Então, quem me dá a priori o valor das parcelas são as amortizações. Então, agora aqui, eu vou pôr a parcela, vai ser igual a uma amortização mais um juros. Tá? Então, olha só, o valor da parcela vai ser a soma da amortização mais os juros. As amortizações são constantes. Então, em todas as parcelas, eu vou estar pagando parte da minha dívida, tá? Como a amortização é constante, eu divido 10 mil reais por 6.
Tá? Então a amortização mensal, quanto que dá isso? Alguém dividir para mim? 10 mil por 6 vai dar 1.666. Então todas as parcelas vão ser 1.666. Sobrou 6 aqui. Mas os juros do dinheiro que você pegou emprestado. Então, no primeiro mês, quanto que você deve de juros? Se você combinou 2% ao mês, você pegou 10 mil reais emprestado, então o seu primeiro juros vão ser 2% de 10 mil, que vai dar 200. Então a sua parcela vai ser 1.666 da amortização, mais 200, ou seja, 1.866,66. A segunda parcela, quanto que vai ser? Vai ser 1.666 da amortização, mais os juros. Só que os juros agora, você não deve mais 10 mil. Você deve 10 mil menos a amortização que você já pagou. Então, seu saldo devedor aqui vai ser os 10 mil menos essa amortização. Isso aqui vai dar 8. 3,334. Então, agora eu vou pagar 2%, que é a taxa combinada, só que de 8.333,34. Que isso vai dar... Quanto que dá? 1.166,68. 2% de 8. Isso. 166. 2% de 8.333. Faz 2% de 8.333. Vai dar 166. Minha. Tá. Mais 1.666,66. 1.666. 833,32. Segura aí, não apaga isso não. Olha só. Então a minha segunda parcela, quem que vai ser? 1.666, que é a amortização constante, mais 2% do que eu devo. Você não deve mais 10 mil, porque você já pagou a primeira parcela e agora o seu saldo devedor quem que é? É os 10 mil que você devia, menos a amortização da primeira parcela que você pagou. Então o seu saldo devedor vai ser 8.333. Então agora os juros da segunda parcela vai ser 2% do seu dinheiro que você deve, 8.333. Então a sua segunda parcela vai ser 1.833, que é o saldo devedor mais os juros. Percebam que ela vai decaindo. Por que ela vai decaindo? Porque você está em cada parcela pagando um pouco da dívida. O saldo devedor agora vai ser 8.3334 menos 1.666. 8.333,34. É, menos... Esse marca vai nos centavos, né? É 34 centavos. Peraí que foi 8.333,34 menos 1.666,66. Dá 6.666,68. Calma aí. 6.666,68. Faz isso já vezes 2%. A minha terceira parcela, quem que vai ser? A mesma amortização, 1.666, mais 2% do que eu tenho de saldo devedor, que é 6.666, que vai dar? 133,83. 83? Não, 33, tudo 3. 33. Isso mais 1.600 e vai dar? 1.79999. Então a minha terceira parcela vai ser quanto?
a amortização mais os juros do meu saldo devedor anterior, que agora é 6 mil. Então, os juros vai diminuindo, a minha parcela também vai diminuindo. Meu saldo devedor no final da terceira parcela, 6 menos 1, 6 vai ficar assim. A minha quarta parcela, o valor vai ser 1.666 mais 2% do meu saldo devedor, que é de 5 mil agora. Isso vai dar R$100. Então a minha quarta parcela, 1.766,66. Meu saldo devedor agora, 5.000 menos 1.666,66. Isso vai dar 3,33,34. Então a minha quinta parcela, 1.666 mais 2% daquele valor ali. Isso vai dar 66,67. Coincidência ou sempre está decaindo 33 ou alguma coisa? Vamos já falar sobre isso, mas é isso mesmo. Minha parcela vai ser 1.333. E aí meu saldo devedor agora, 3.4 menos 1.666, vai ser 1.666,68. A minha última parcela vai ser o meu saldo devedor. Isso aqui mais os juros, então é o meu último saldo devedor. 2%, isso dá 3,333. 0,2 vezes. Aí, Isso vai dar 3,333. Então a minha última parcela é 1.699,99. Quando eu pago a minha última parcela, menos o meu saldo devedor restante, vai dar o zero, tá? Ele vai dar por causa dos centavos, que é meia, a gente aproxima. Por isso que as últimas parcelas, você sempre tem uns centavos diferentes quando vem. Mas olha só o que aconteceu. Sistema de amortização constante. Eu defino quanto que é a amortização constante, e aí eu calculo o valor da parcela baseado na redução da amortização. Então eu pego a amortização, que é o quanto eu realmente estou pagando a minha dívida, vou lá, vejo o meu saldo devedor e a minha taxa de juros. Na primeira parcela, eu estou devendo 100% do que eu peguei emprestado. 2% de 10 mil, R$200. A sua primeira parcela vai ser 1.666 da amortização, mais 200 dos juros, 1.866. Você foi lá, pagou essa parcela. Quando você pagou essa parcela, você devia 10 mil. Só que você não vai mais dever 10 mil, porque você pagou a amortização daquele mês. Então, seu saldo devedor agora é os 10 mil menos a amortização, e não menos a parcela. Porque a parcela é composta por amortização, que é o pagamento da dívida, mais os juros, que é o dinheiro que você pegou emprestado. Tá? Então, quando a gente faz a conta, vocês percebam que os juros, na verdade, ele não entra no abatimento do que você deve. Ele é o que você está pagando para o cara ter te deixado usar o dinheiro dele. Quem paga a sua dívida é o que a gente chama de amortização. Tá? Por isso que aquela conta, quando você fala assim, se você multiplicar as parcelas que você pagou, nunca vai dar o valor que você pegou emprestado. Mas é o valor que você pegou emprestado mais os juros que o cara está te cobrando. Tá? Esse é o serviço que é o mais usado? Não, esse é usado no Brasil, o mais usado é o Price. Esse é usado em, por exemplo, financiamento de casa, compras mais longas. Tá? E aí, uma coisa importante que o colega percebeu ali. Percebam que ele falou, a impressão minha está caindo 33. Está caindo 33. Por que está caindo 33 constante? Porque os juros estão sendo calculados em cima de um valor que está reduzindo. Esse valor que está reduzindo, ele está reduzindo a qual valor? A taxa de amortização, que é constante. Então percebam que a diferença do meu saldo devedor sempre foi constante. Então a queda das parcelas sempre vai ser constante, se a taxa de juros não modificar. Então o meu decréscimo das parcelas e o meu decréscimo dos juros é constante. Por quê? Porque o que eu pago da minha dívida, a minha amortização também é constante. Então o meu saldo devedor sempre vai cair em parcelas constantes, e aí vai acontecer esse constante da queda das parcelas. Tá? Se a gente somar aqui, que é uma reflexão importante, se a gente somar a amortização, quanto que vai ter que dar? Vai ter que dar os 10 mil, que é o valor que eu peguei emprestado.
Se eu somar os juros, agora eu vou precisar da ajuda, somem aí para mim. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Vai falando. 200 mais 166,68 mais 133,33 mais 100 mais 66,67 mais 33,33. R$700,01. 701. Então, se você somar de juros aqui, ó, 1 centavo, ou 701. Se você somar de juros aqui, ó, vai dar R$700. Percebam que esse 700, ele tem relação com os seus 10 mil, mas não é a sua relação se você fizesse essa conta de uma forma linear, direta. Por quê? Porque a cada parcela eu não devo 10 mil. Então o meu 2% não é sobre os 10 mil. Ele é sobre 10 mil, depois sobre menos 10 mil a minha amortização, depois 10 mil menos a minha amortização. Isso faz com que os seus juros reduzam um pouco, ao invés de você calculasse os 2% em cima desses 10 mil de uma forma direta. Tá? Então todo mês eu pago uma parcela que reduz os meus juros, na verdade, desculpa, que reduz a minha dívida e isso indiretamente reduz os juros que eu estou pagando. Então vamos lá, alguma dúvida aqui? O que vocês entendem? Que para eu calcular a parcela, eu defino a amortização, calculo os juros, somo em contraparcela. Tá? Agora vamos resolver o mesmo problema na tabela Price. Tá? Então a gente vai ter que calcular esse cara aqui. Vou calcular esse cara aqui. Olha só, na tabela Price, para a gente resolver esse mesmo problema, resolver esse problema na tabela Price, agora as parcelas são constantes. Então eu defino a parcela matematicamente e depois eu defino o quanto que eu estou pagando de juros e o quanto que me resta da parcela sem amortização. Então, como que eu defino a parcela? Através daquela conta da matemática financeira de valor presente é igual a parcela que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1 vezes i, 1 mais i elevado a n se for pós-antecipada e menos 1 se for antecipada. Tá? Então, através daquele sistema que a gente estava trabalhando na disciplina de valor presente, você está sempre calculando na tabela Price. Por quê? Porque as parcelas são constantes. Então, quem que vai acabar variando? A amortização dentro disso aí. Quando a gente fizer esse problema dentro dessa conta, você vai ter o valor presente, é o valor que você pegou emprestado, 10 mil, a taxa de juros 0,02, 1,02 elevado a 6, que é o número de parcelas, 6 e 1,02. Você faz essa conta, passa essa conta dividindo, você vai ter o valor da parcela. Tá? O valor da parcela, nesse caso aqui, cadê ela? Aqui, ó. Fazendo essa conta. Se eu botar um N, eu acho que eu estraguei. Isso aqui é. Tá, assim mesmo. Não, não é sua, deve ser apertada. Aqui, ó, aqui, ó. Eu vou cancelar. Deve ser bem ficar apertada no fechar.
dá 1.758, 1.785 e 26. Então agora eu estou calculando as parcelas constantes. Então todas as minhas parcelas vão ter esse valor. Todas as minhas parcelas aqui, ó, vai ter o valor de 1.785 e 26. 1.785 e 26, 1.785. E aí, quanto que eu estou pagando de juros? Os juros é a mesma relação. É o dinheiro que você deve, 10 mil, vezes a taxa de juros que eu peguei emprestado. Então, 0,02 vezes 10 mil, que aqui vão dar 200. Só que olha só, a parcela é formada por juros e amortização. Se eu estou pagando 1.785 e o meu juros é 200, a minha amortização é a diferença da parcela menos os juros. Então vai ser 1.785 menos 200, que vão dar 1.585,26. Tá? A parcela é formada sempre por amortização e juros. O meu juros é o quanto eu estou devendo, é a taxa de juros em relação ao quanto eu estou devendo. Então a amortização, como a parcela é constante, é essa diferença. E aí, quando eu pago a primeira parcela, o meu saldo devedor, por mais alto aqui, vai ser 10 mil menos o tanto de amortização que eu estou pagando aqui. 1.500, quase, alguém faz para minha conta aí? 10 mil menos 1.585,26 vai dar 8. 1.585,26? É. 8.414,74. Faz isso vezes 2% já. Segundo mês, 1.726. O quanto que eu devo? 2% do que eu devo, que é 8.414, vai dar? 68,29. Deixa eu só escrever aqui. 8 para 4 é igual a 168. 168? E 29. Agora, 1.785 da parcela menos o tanto de juros que essa parcela está pagando vai dar 1.735,26 menos 1.616,97. 1.616,97. Tá? Então, nesse aqui, olha o que aconteceu. A parcela é constante. Os juros diminuíram porque eu estou devendo menos. E aí a minha amortização, de uma forma que em relação à parcela, ela aumenta. Tá? Então agora, antes eu devia esse valor menos essa amortização, 8.414,74 menos 1.616,94 vai dar 616,97. Vai dar 6.797,77. Tá? Então agora eu devo isso. 2% disso. 1.3596. Uma coisa. 13596. Mesma coisa. Minha parcela menos meus juros vão dar minha amortização. 6.797,77. Menos 1.000. E 1.786,26. 5.012,50. É. 5.012,50. Não, desculpa, eu peguei o saldo devedor. O que você fala de 1.785,26 menos 136,96. 1.648,30. Tá? Então a minha parcela agora é formada 1.648,30 mais menos 1.000 mais 136,96 e o valor da minha parcela. Meu saldo devedor depois dessa terceira parcela 6.797,77 menos 1.648,30. 5.149,47. 5.149,47. Isso vezes 2%.
102,99. Menos 1.785,26. 1.785,26. 1.682,7. Aí meu saldo devedor, 549 menos isso. 149,47 menos quanto? 1.682,27. Peraí, que deu dúvida. É que você tá na 1.682,27. 3,4,7 menos. Isso vezes 2%. 69,34. 1.786,26 menos isso. 1.716,92. E aí, 3,467,20 menos 1.716,92. 1.758. Tá falando? 1.700 e 50,28. vezes 2%. 35 minutos. E o 1.785,26 menos isso. 1.500,750. 1.755. Que é o que vai dar a última parcela, e aí no saldo devedor. Vai dar zero. Tá zero aqui. Tá? Então olha só, vamos lá para a reflexão. Deixa eu apagar isso aqui. Olha o que acontece agora. A parcela é constante, então quem que fica variável? A minha amortização. O que acontecia no saque? Todos eram 1.666. Então olha só, a primeira parcela era 1.666, uma amortização mais alta do que essa. Isso acontece o quê? Impacta no quê? No seu saldo devedor. Olha o que acontece com o saldo devedor. Ele decresce de forma mais lenta, porque você está pagando menos amortização no começo. Se ele decresce de uma forma mais lenta, se você somar os juros aqui, vamos somar ele aqui, olha o que vai acontecer. Soma aí para mim. 200 mais 168,29 mais 136,96 mais 102,99 mais 69,34 mais 35,01. 712,59. 712,59. Se a gente somar tudo aqui, vai ser os 10 mil. Ele vai mais. E se a gente somar tudo que você pagou, se você multiplicar essas parcelas vezes 6, vai dar o quê? 10 mil mais 712. Então, se você multiplicar isso vezes 6, vai dar 10.712, que é a relação de pagamento da dívida e taxa de juros, tá? Olha só, as parcelas são constantes, então alguém tem que estar variando. Quem vai estar variando? A minha amortização. Isso impacta no meu saldo devedor decrescer de uma forma mais lenta. E aí você não consegue manter aquela visão, né, da relação de quanto ele está caindo. Ele está caindo de uma forma não constante. Isso impacta lá nos juros. Você vai acabar pagando mais juros porque você está pagando mais lentamente a sua dívida. No saque, aquela parcela mais alta no começo faz com que você está pagando mais rápido a sua dívida. Então você vai pagar menos juros no final da conta. Tá? Então essa é a relação, sempre vai ser isso. E o misto? O misto a gente pega essa parcela e a parcela do saque e faz a média entre elas. Soma esse aqui mais 1.876, divide por 2. Vai dar a parcela, a primeira parcela. Pega essa aqui e soma a segunda parcela do saque, divide por 2. Então você está pagando os juros entre esse e o saque. Tá? Então essa relação vai ser sempre. Então seja fazendo para 10 mil, para 6 meses, para 12 meses, para um ano, 24 anos, essa relação de pensamento vai ser sempre. O que vai acabar mudando é o tanto de juros que você está pagando a mais. O saque, você sempre vai pagar um pouco menos de juros, porque você paga mais rápido a dívida. A amortização é constante, então ela decresce de uma forma constante. Isso faz com que o seu saldo devedor decresça mais rapidamente também. Tá? A parcela, o price, que é o que a gente mais usa, a parcela é constante. Então você, na primeira parcela, você paga menos amortização e mais taxa de juros. Tá?
E aí no final também a mesma relação aí depois. Percebam que aqui ó, a gente paga mais dívida no final do que no começo. É como se você falasse, olha, me adia o que eu estou pagando a sua dívida para o final. Tá? E aqui também, se você for deixar para adiantar essa parcela que você tira de juros é o 35. E aí você acaba pagando mais amortização aqui do que a outra. Às vezes quando eu vou explicar o price para o cliente, eu falo para ele assim, para ele entender de forma rápida,